conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E a verdade os libertará. Mágico! Hoje a nossa série vai falar sobre o mágico, mas não é o mágico de Oz. Nem o do circo? Não, não é o mágico do circo. Que mágico é esse, explorador AK? Bem, você precisa entender que a palavra mágico significa fascina, seduz, encanta. E esta é uma ótima definição para Satanás. Ah, claro, com certeza. Porque se tem uma coisa que nós podemos dizer a respeito dele é que ele é sedutor. Ele encanta as pessoas. Encanta. É Mas, explorador, você sabe como ele nos encanta, nos seduz? Para isso, é só você voltar lá no seu manual de exploração. Lembra lá da tentação de Jesus, exploradora K? Lembro sim. Pois é, Satanás, ele conhece muito bem a Bíblia, a palavra de Deus. E acredita que ele usou a própria Bíblia, a palavra de Deus, contra o Filho de Deus? Eu acredito que não foi o que ele fez lá na criação, lá na queda do homem? Isso é verdade. Usou as falas de Deus, mudou um pouquinho para falar, para contar uma mentira, para atrair, para seduzir. Ele também fez isso com Jesus, quer dizer, ele tentou fazer. Mas se você conhece muito bem essa história, sabe como Jesus se defendeu. Ele não caiu na tentação. Não, mas isso é uma outra história, não é, exploradora? Verdade. Fica para outro dia. Mas eu fiquei pensando, será que existe alguma diferença entre tentação e provação? Eu acredito que tenha. Você me deu uma ideia. É uma ótima pergunta para se fazer para o nosso correspondente, o explorador Clécio. Ele deve ter a resposta para esta pergunta. Olá, investigadora Cássia, e um olá para todos que estão nos assistindo. Tentação e provação são a mesma coisa. Elas têm o sentido de um teste de fidelidade. São situações que vão testar a nossa fé e que podem nos levar a pecar contra Deus. Explorador, você já se perguntou por que ele faz estas coisas? Se você ainda não percebeu, Satanás, ele nos odeia. Ele deseja nos destruir. Exploradora K, por que você está dizendo isso? Porque o manual de exploração me diz. Aqui em João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Se é Ele que dá vida, esse ladrão, ele está falando justamente sobre Satanás. Ele quer nos destruir. E é por isso, exploradora K, que ele aparece de diversas formas para mim e para você. É verdade, nosso manual de exploração nos mostra desde Gênesis a Apocalipse. Sim, lá em Gênesis como uma serpente. Lembra? No vídeo de ontem? Em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Você pode ir lá conferir. Já em Apocalipse capítulo 12, sabe como ele aparece? Como um dragão, crianças. Mas não fica só por aí, não. Ele também aparece como um leão feroz que fica rodeando atrás de alguém para devorar, como diz em 1 Pedro 5:8. Mas ele também aparece de uma forma bem interessante, exploradora K. Qual? Lembra que Satanás foi criado como anjo? Sim. Pois é. Ele é criação de Deus também. Ele é criação de Deus.
mas ele aparece como um anjo de luz É, para nos enganar, nos seduzir. E isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. o anjo de luz não dá medo, não. Nem Não. parece com nada aquela figura que a gente fica pensando sobre ele, né? Vermelho, de chifre. Mas uma curiosidade é que nem sempre foi assim. Não? Não, as pessoas retratavam ele como se fosse uma pessoa normal. Depois do século XI, os pintores começaram a desenhar ele desta forma que hoje as crianças, quando vê vermelho, com chifre, com rabo, sentem medo. Colocaram aí essa figura como se ele fosse Satanás. Mas a gente não deve se enganar. Não. Porque não é assim que ele vai se apresentar a mim e a você. Nos dias de hoje ele se mostra de outras formas, né? De várias maneiras. Maneiras para nos seduzir, Para nos para nos enganar. encantar. E às vezes ele já até se apresentou e a gente nem reconhece ele. Quer saber verdade. como ele tem feito nos dias de hoje? Ah, eu quero. Não pode faltar amanhã. Ah, então até amanhã. Tchau.